Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 48º episódio do nosso Fala Ansiedade. Estamos aí entrando na nossa maratona de carnaval, foi algo meio inesperado, mas a gente fez uma live ontem, sábado de carnaval, hoje domingo de carnaval, dia 23 de fevereiro de 2020. Eu estava disponível aqui com a filha recém-nascida, estando em casa no carnaval, comentei aqui, fiz uma enquete no Instagram, um monte de gente ficando em casa também. Então, por que não a gente fazer essa nossa maratona aqui do Fala Ansiedade? Eu já estava animado porque a gente estava chegando perto dos 50 episódios e eu achei que isso ainda ia demorar pelo menos uma semana ou duas, mas a gente está antecipando isso, o que é algo muito legal também. Como eu falei aqui no episódio passado, ontem, tem dois marcos muito grandes, marcos que para mim são muito importantes, que são os 50 episódios, que agora faltam 2 episódios para chegar nos 50, e chegando nos 50 mil seguidores do Instagram, a gente está com 48 mil e pouco também, e eu vou fazer uma campanha para isso, então talvez até tenha que antecipar um pouco essa campanha, e aí quem vai saber mais é quem falar comigo lá no WhatsApp. Então é só primeiro entrar no Instagram, Pedro Costa, _, que é aquela linhazinha embaixo, Fala Ansiedade. Então Pedro Costa, linhazinha embaixo, Fala Ansiedade. E aí você entra na lista do WhatsApp. E vamos aqui direto na nossa maratona. O nosso tema de hoje é uma frase que eu ouvi outro dia que me marcou muito. Eu falei, nossa, isso tem tudo a ver. Vamos fazer um podcast, vamos fazer um episódio falando sobre isso, que é: o que te irrita, te domina. O que te irrita, te domina. Primeiro, então, quero ver aqui os guerreiros e guerreiras que estão aqui assistindo live em pleno carnaval, em domingo carnaval. Quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Quero até contar um episódio de bastidores aqui para vocês. Também tá pegando um sol nas minhas costas aqui. Quero ver se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Já tem um pessoal aqui entrando. A Alves, a Seika, Camila, Cami, Hudson, Alves falou que sim, legal, Lima, Aninha, Catarina, Matheus, boa Matheus, hashtag cuidando da saúde mental, é isso aí, Pati, Jomora, Geisa, tudo jóia, a Deise, parabéns pelo bebê, obrigado Deise, Silvia, Edileus, Eliette, legal, um monte de gente entrando. Então, como sempre, aí, se você estiver me acompanhando aqui pelo Instagram e de repente mandar uma curtida, um coraçãozinho, ajuda o Instagram a espalhar. Quero dar boa tarde, boa noite, bom dia e boa madrugada, se de repente você está ouvindo ou vendo isso em outro momento, em outro aplicativo, no Facebook, no YouTube, às vezes no Instagram também depois, nos aplicativos de música, o Spotify, no Deezer, no iTunes, ou outros aplicativos de podcast. A gente vai falar hoje sobre essa questão da irritabilidade, da raiva, do que me irrita, do que me controla. Isso tem muito a ver com a ansiedade, tem muito a ver com o mundo que a gente está vivendo, tem muito a ver com essa questão da internet também, como é que a gente manifesta essa nossa irritabilidade, como é que a gente se sente muito irritado, talvez o nosso nível de irritabilidade esteja alto aí, relacionando a nossa ansiedade. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, eu acho que é um tema muito interessante. Que bom que vocês estão aqui acompanhando ao vivo, que bom que vocês estão ouvindo aí depois aí em qualquer outro momento. Estamos aí no pleno carnaval e o spoiler que eu queria dar é que eu tô aqui em Brasília, e não sei onde é que vocês estão, de onde vocês estão falando, se vocês quiserem até colocar aí, ia ser legal. Tava chovendo aqui, tava uma chuva danada aqui, então tava uma luz diferente, eu tava pronto para entrar e de repente abriu um sol gigantesco, eu não sabia se eu abria a porta aqui, se eu fechava, eu tô com um sol nas costas, a iluminação não tá com certeza da ideal, então ao mesmo tempo até acabei me atrasando um pouquinho aqui, mas conto com a compreensão de vocês e vamos fazer. O mais importante é que de alguma forma vocês estejam conseguindo me ver, me ouvir. Pessoal comentando aqui já, Fabi do Ceará, Marli do Ceará, a Maria de
Maetinga, Bahia, Mateus do Espírito Santo, tá ventando muito por aí, né? A Pati, Feira de Santana, a Rúbia Maria de Belo Horizonte, Minas Gerais, Fernanda da Bahia, Ana Lu do Ceará, a Faloira tava dizendo, né, eu ando muito irritada direto, não sou assim, quero voltar a ser alegre, mas ando irritada sem ânimo. A gente vai trabalhar muito esse tema hoje. A Lima falando do Ceará, a Maria tá vendo bem, Benício de Goiás, Lourdinha de Pernambuco, a Deise de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que legal, Campina Grande, Paraíba, a Lisiane, a Marli de Biritinga, Bahia, que legal, gente. Pois é, o tempo tá muito meio maluco aí, né? Meio maluco aqui. O Paulo também falando de Calumbi, Pernambuco. Aqui a Fabiana falando, tô no bloquinho do Fala Ansiedade, que bom, é isso aí, tamo junto no bloquinho do Fala Ansiedade. E a gente falando do que nos irrita e nos domina, que nos controla, foi interessante, porque isso é algo que está muito presente na nossa vida, né? A questão da irritabilidade, da raiva, da ansiedade, quando as coisas não acontecem como a gente esperava, como a gente imagina, quando a gente tem imprevistos. Igual quando eu estava aqui me organizando, estou sentindo ainda meio que um sol aqui nas minhas costas. E aí, o grande desafio então, e eu acho que esse tema é interessante da gente tratar de verdade, assim, eu realmente gostei muito quando eu ouvi essa frase, eu pensei logo em vocês, pensei logo aqui no nosso programa, pensei logo no nosso Fala Ansiedade, porque perceber isso, tomar consciência disso, que o que nos irrita nos domina, pode ser uma reflexão muito importante em relação ao que a gente está deixando ou não acontecer com a gente. O que a gente está abrindo ou não para que algo possa estar controlando, estar dominando a gente. E imagina se a gente pensar que tem uma coisa que nos irrita e essa coisa que está irritando a gente ainda está dominando a gente. Por um lado, pode dar até mais irritação, né? Assim como a Geisa falou, fala logo que eu já estou irritada. Pois é, também já estou aqui agoniado, aqui, tentando organizar aqui o nosso tempo, o nosso espaço. Mas se a gente percebe que se a gente se deixa se irritar, se a gente se deixa se irritar, a gente está sendo controlado, está sendo dominado por aquilo que nos está irritando, de repente a gente pode tomar um caminho diferente, de repente a gente pode tomar uma iniciativa diferente e de repente a gente pode surpreender aquilo que nos está irritando. Porque às vezes o que nos está irritando, às vezes no meu caso aqui é o sol, é o calor, é a luminosidade, tentei fechar a porta, como é que ficou? Ficou escuro? Como é que não ficou? Então são coisas materiais às vezes ou elementos da natureza como um sol que com certeza não está nem ligando aí para minha irritação ou para se eu não conseguir administrar isso bem. E às vezes a nossa irritação pode ser nas nossas relações, na nossa situação, questões às vezes pessoais, questões profissionais. Às vezes a gente parece que já está tão à flor da pele ali que qualquer coisa a gente já está, né, agoniado, já está bravo, já está querendo brigar. E aí o que isso tem a ver com a nossa ansiedade? O que a gente pode fazer com isso? E como é que a gente pode talvez então recuperar e assumir de volta essas rédeas? Porque a grande questão quando a gente fala de ansiedade é que se a ansiedade está me dominando, se a ansiedade está me controlando, isso é algo muito complicado, eu fico refém. E se eu estou muito irritado e se tudo está me irritando, eu sou refém daquilo que está me irritando. Então, a ideia da nossa live de hoje é justamente para que a gente consiga trabalhar o nosso empoderamento, o nosso fortalecimento pessoal, a nossa força interior, a nossa capacidade de superação, a nossa resiliência. E isso
tem tudo a ver com a gente estar se sentindo melhor, então a gente está recuperando a nossa saúde emocional. Pessoal aqui, deixa eu até voltar um pouquinho. A Lisiane falou que aqui em Campina Grande, Paraíba, tá muito quente. Legal, aqui pegou um calorzão aqui agora e tava friozinho, tava chovendo bem. A Marli falou que o calor irrita. A Lucimar, a imagem do vídeo está perfeita. Que bom, Lucimar. Foi uma luta aqui, até entrei um pouquinho atrasado por conta disso. A Ellen, olá Ellen, Zetinha, dando um oi. Calor também aí. Nádia, Adriana, tudo ótimo, beleza. Pessoal rindo aqui, né, da agonia, da irritabilidade. E a Lindy está falando que em São Paulo tá frio. Então você vê, né, a gente tá no Brasilzão aí, eu sei que tem muita gente que acompanha, principalmente do Spotify, fora do Brasil também, e aí podem estar ouvindo... E aí no Spotify é só ouvindo mesmo, mas em outro local, em outra região, e de repente com certeza com outras temperaturas e outros climas. A Raquel tá dizendo que tá nublado em Vitória, né? A Bahia pegando fogo, legal, gente. É bom a gente ter esse clima um pouco mais descontraído também. Estamos aí em pleno carnaval, domingo de carnaval. Tem gente que se irrita com o carnaval, tem gente que se irrita com a música do carnaval, às vezes com o que acontece na rua, o barulho, enfim. Agora a grande questão é que tem um ponto interessante com a nossa ansiedade que eu falei no episódio anterior e que é uma coisa interessante da gente refletir, é que a ansiedade ela traz muito essa sensação, esse desejo, ou quase que uma necessidade da gente ter controle sobre as coisas. Ter controle como se as coisas tivessem que acontecer do nosso jeito, como a gente quer, a pessoa querer agir do jeito que a gente quer e não do jeito que a gente não quer, a gente quer conduzir e às vezes aquilo incomoda, irrita porque não tá do jeito que a gente quer, né? Muitas vezes a nossa irritabilidade ela tá acontecendo porque ela não tá, as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer. E isso tem tudo a ver com a ansiedade. Ao mesmo tempo, às vezes a gente quer controlar e quer que tudo aconteça do jeito que de repente talvez a gente planejou, o que a gente pensou, e a gente esquece de assumir o controle e de buscar ter um controle, e talvez realmente a melhor palavra nem seja controle, mas seja um domínio, seja uma responsabilidade. Eu gosto muito mais dessa palavra, né, de a gente assumir a responsabilidade das nossas reações. Porque um grande ponto é que se a gente está muito reativo, é meio que esse bateu, levou, e a gente já teve até um episódio falando sobre isso, né, que é reagir ou responder. E às vezes a gente está muito reativo, muito à flor da pele, e a gente começa já a ficar reagindo, acontece alguma coisa, alguém buzinou, eu já fico bravo. No trânsito isso também é um lugar que acontece muito. Quando eu estou muito reativo, ou seja, quem está dominando, quem está dando as cartas, quem está dizendo como é que as coisas vão acontecer comigo é o outro. Ou seja, eu estou me colocando numa posição de refém, porque é o outro que controla, é o outro que decide como é que eu vou reagir. Se o outro vem bravo, eu devolvo com mais bravo ainda. Se o outro vem de um jeito, eu devolvo do mesmo jeito. Se o outro não está fazendo aquilo que eu quero que ele faça, eu já fico chateado. Quer dizer, então... é como se a minha vida estivesse na mão das outras pessoas. É como se a minha vida estivesse na mão das circunstâncias. E é como se a minha vida, principalmente com a nossa temática de hoje, está na mão de quem me irrita ou de o que me irrita. E se a gente for pensar, ficar refém, ficar vítima, ficar na mão de alguma coisa ou de alguém, talvez não seja a melhor posição pra gente. Muito menos se é algo que a gente não está gostando, se é algo que não, enfim, não conecta com a gente. Então, eu acho interessante a gente falar sobre isso hoje, porque, como eu disse no episódio passado, um primeiro grande passo é a gente perceber, é a gente tomar consciência. E o outro segundo passo é a gente decidir, e o terceiro e mais talvez importante, mas que ele não acontece sem os dois outros anteriores, é a gente agir. Então, talvez esse episódio de hoje, o foco é de a gente
tomar consciência e perceber que se eu estou acreditando que tudo está me irritando, ou se um monte de coisa está me irritando, ou se as pessoas que estão perto de mim estão me irritando, a vida está me irritando, tem uma boa e uma má notícia para vocês. Provavelmente, e aí eu acredito, é uma crença minha, não é o outro que está me irritando, não são as coisas que estão me irritando, não é o calor, não é o sol, não é a luz. Estou falando para mim também. Não é a luz, não é o ambiente, não é o calor, não é o sol que está me irritando. Sou eu que posso ou não estar me sentindo irritado com o sol, posso ou não estar me sentindo irritado com a luz, posso ou não estar me sentindo irritado com o tempo, com o clima, com a vida, com as pessoas, com o mundo à minha volta. E quando eu percebo que sou eu que estou me irritando e não você que está me irritando, ou o sol que está me irritando, o mundo está me irritando, a gente já começa a assumir um protagonismo maior. A gente já começa a perceber a nossa responsabilidade e assumir a nossa responsabilidade. Porque às vezes, por exemplo, o mesmo sol que está me irritando, que me irritou, que não me irritou, pode ser um sol que seja dádiva para alguém. Ao mesmo tempo que estava chovendo, não estava muito me irritando, eu estava aqui em casa e já estava preparado aqui. Agora, quem está na rua, no bloquinho e está chovendo, talvez essa chuva esteja irritando quem está lá no bloquinho. Nada contra. Ano passado, por exemplo, eu fui em alguns, retrasado fui em mais ainda e tá tudo certo. E até desejo que faça sol e desejo que quem estiver curtindo aí na rua, que tenha um ótimo momento, que tenha um clima que te favoreça, e com certeza a chuva pode atrapalhar. Mas então, se a mesma coisa está irritando alguns, está agradando outros, não é a coisa em si que está irritando. Na verdade, são alguns que estão se sentindo irritados, outros estão se sentindo talvez neutros, outros estão se sentindo felizes. Assim como provavelmente meu conteúdo pode alegrar, pode agradar alguns, pode irritar outros. Assim como a gente, de uma forma geral, as nossas atitudes, o que a gente fala, o que a gente deixa de falar, pode agradar algumas pessoas, pode irritar outras. Um ponto chave que acontece muito da ansiedade, não é o foco do tema de hoje, mas é justamente essa preocupação do que as outras pessoas estão achando, do que as pessoas estão pensando de mim. E aí, se a gente fica com esse medo e às vezes a gente fica com essa insegurança e a gente começa a paralisar a nossa vida porque vai que eu faço alguma coisa e alguém não gosta. Mas provavelmente fazer alguma coisa que alguém não gosta, se a gente não fizer nada, alguém não vai gostar. Se a gente fizer qualquer coisa, alguém pode não gostar. E ao mesmo tempo vai ter gente que vai gostar também. Então, se a gente paralisa a nossa vida acreditando que a nossa existência, o nosso falar, o nosso estar está incomodando, está atrapalhando, pode incomodar, pode atrapalhar, pode irritar, e aí por causa disso a gente paralisa a nossa vida, talvez fique aí uma boa reflexão, né? Como eu falei, não é o tema do nosso episódio de hoje, mas talvez se eu estou me irritando demais com tudo. Tem muita gente que fala assim, Pedro, eu estou num momento, eu estou numa fase, eu estou numa situação que nem eu estou me aguentando. Até eu estou me irritando comigo mesmo. Até eu estou me irritando comigo mesmo, imagine quem eu estou próximo. Então eu não estou me aguentando. E aí, o primeiro ponto que eu quero colocar é que quando a gente percebe que quem está se irritando sou eu, ou enfim, quando é eu que a irritação ela está acontecendo em mim, e não é o outro que está me irritando, eu já assumo uma postura maior de poder fazer alguma coisa a respeito disso. Tem uma frase de um cara que eu sempre cito aqui, que você já deve estar careca de ouvir, do professor Dalberto Barreto, que ele fala que às vezes algumas pessoas elas destampam as panelas que estão dentro da gente. Então vamos pensar que a gente tem uma panela do amor dentro da gente. E aí tem alguém que vai lá e destampa essa panela. Então é como se essa pessoa ajudasse a abrir alguma coisa que tem dentro da gente. Aí a gente se sente amando, se sente apaixonado. Parece que aquela pessoa é que tá... O meu amor é aquela pessoa. Mas na verdade ela tá só destampando a minha panela do amor. Tá? Às vezes uma pessoa fala alguma coisa que de repente eu acho engraçado. Talvez ela tá destampando a panela do riso. E às vezes podem ter gente ou situações que estão destampando a minha panela da raiva,
da irritabilidade, às vezes da agressividade. Só que tanto a panela do amor, do riso, da raiva, da agressividade, elas estão dentro da onde? Elas estão dentro de quem? Elas estão dentro de mim. Então, na verdade, eles podem sim, as coisas, as situações, elas podem sim facilitadores, né? Ou seja, que destampam, que abrem algo que já está dentro de mim. E se algo já está dentro de mim, o que eu preciso é trabalhar as questões que estão dentro de mim. É claro que a gente pode falar, não, mas tem gente que é especialista em destampar essa panela e parece que adora destampar e fica ali me provocando, e fica ali me irritando. E aí, o que a gente pode fazer com isso? Eu quero sim passar algumas estratégias de como é que a gente pode canalizar a nossa agressividade, a nossa raiva, a nossa irritabilidade, canalizá-la para que ela seja mais construtiva. Muitas vezes, a minha raiva, a minha emoção da raiva, ela é uma emoção mais quente, é uma emoção de ação, é uma emoção forte, que ela tanto pode ser muito destrutiva, né, dependendo do que eu faço, de como eu canalizo. Às vezes eu posso destruir as minhas relações, eu posso destruir coisas, eu posso destruir na hora do calor da raiva, eu posso tomar atitudes que podem ser muito prejudiciais para mim, para outras pessoas, e às vezes é um rompante muito forte. Mas a raiva também pode ser uma energia muito importante para a ação, se eu souber canalizá-la numa direção certa. Então, esse é um ponto que eu quero trazer, né, que ela não é totalmente inútil, e a gente pode sim adereçá-la, né, dar uma sequência, dar um caminhar que pode ser importante. Não estou dizendo aqui que a gente tem que aceitar qualquer coisa, a gente tem que engolir qualquer coisa de qualquer pessoa. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ter um sangue de barata e não ter emoção e não sentir o que for que a gente estiver sentindo. Mas eu acho que, principalmente com essa provocação de que aquilo que me irrita me domina, aquilo que me irrita me controla, faz com que a gente possa buscar trabalhar a nossa irritabilidade, trabalhar essas nossas panelas interiores e principalmente perceber que às vezes essa irritabilidade pode estar sendo um sinal, essa irritabilidade pode estar sendo um sintoma. E quando eu percebo que tudo está me irritando, a minha sombra está me irritando, o respirar, a voz, ou sei lá, qualquer coisa está me irritando, na verdade, isso pode ser um indicativo de que eu estou com um nível já de adoecimento emocional, ou um nível de flor da pele, que é quase como se quando a gente vai para uma praia e toma sol, e aí basta alguém soprar nas nossas costas que a gente já está dando pulo. E parece que aí é todo dia, aí quando a gente tá queimado, todo mundo quer vir cumprimentar, dar um tapinha nas costas, fazer alguma coisa. Só que se a gente não tivesse queimado, provavelmente aquele tapa ia ser tranquilo, a gente não ia sentir nada. Mas se a gente tá ali queimado, bastou um soprinho e a gente reage. Eu já atendi algumas pessoas, a gente falou da questão do trânsito, né? No trânsito parece que é um ambiente, é uma situação que aflora muito, nos coloca ainda mais a flor da pele. Muita gente traz a questão da irritabilidade, da raiva, na situação do trânsito, né? Como eu falei, eu já infelizmente atendi algumas pessoas que vieram, que me procuraram e falaram: Pedro, eu tô vindo buscando uma terapia porque tive um episódio de, no trânsito, eu ficar tão com raiva, tão chateado, que eu fui, acelerei e bati de propósito o meu carro na pessoa com a qual eu tava brigando no trânsito. E aí agora eu não tô com medo de dirigir e eu tô percebendo que eu tô num nível que não tá legal. Claro que a gente não precisa chegar a esse ponto
Imagina para eu intencionalmente pegar meu carro e bater em alguém, sabendo do prejuízo que eu vou ter do meu carro, do carro da outra pessoa, seguro, eu não tenho seguro, vou ficar sem carro, quanto que vai gastar? Ou seja, racionalmente, se eu fosse esperar e respirar e tomar uma decisão, eu não tomaria uma decisão que vai me dar um tamanho prejuízo. E às vezes a gente tem prejuízos no trânsito que são irreversíveis, prejuízo de morte, prejuízo de acidentes, prejuízo de pessoas tomarem atitude que depois não tem mais volta. Mas nesse caso fica claro, né? E aí, como eu falei, a gente não precisa chegar nesse ponto, mas nesse caso fica claro que há uma questão dentro de mim. O que está acontecendo dentro de mim que eu perco o controle quando alguma coisa acontece, quando alguém faz alguma coisa que eu não gosto. Qual que é esse gatilho? Um outro ponto importante para a gente entender isso, entender essa questão da irritabilidade, é qual que é o gatilho? É quando eu me sinto desrespeitado, que vem uma raiva. É quando eu sinto um senso de injustiça, aí vem uma raiva muito grande. É quando algo foge do meu controle e aí vem uma raiva muito grande. É quando às vezes as pessoas estão fazendo alguma coisa que eu não concordo, vem uma raiva muito grande. É quando alguém fala alguma coisa e eu me sinto ofendido. Entender qual é o gatilho talvez seja um dos aspectos mais importantes, ou pelo menos um aspecto muito importante, para que a gente consiga entender esse mecanismo, essa dinâmica interna de que às vezes quando vê já aconteceu e aí eu já fiz e eu já tomei um monte de atitude, depois às vezes até me sinto culpado, me sinto ressentido, porque na hora, no calor do momento ali a coisa tomou uma proporção que eu não imaginava. Então talvez uma reflexão interessante é perceber o que é que está disparando essa minha irritabilidade. E aí, quando a gente fala assim, mas o que isso tem a ver com ansiedade? Há muitos anos atrás eu fiz uma formação e foi interessante ouvir isso de um terapeuta fazia muito a terapia corporal e dinâmicas, né, de autoconhecimento, de trabalho com o corpo. E ele falou uma coisa que me marcou muito, que ele disse que quem tem raiva tem medo e quem tem medo tem raiva. E depois também eu fui refletir sobre isso, e às vezes a gente for pensar, inclusive no reino animal, né? A hora que aquele animal está com mais raiva e demonstra maior agressividade, né? Um cachorro latindo, um gato que vai atacar, um bicho que vai atacar. A hora que esse animal ele apresenta maior agressividade é às vezes naquele momento que ele está sendo acuado, aquele momento que ele está sendo encurralado, aquele momento que ele sente medo. Aqueles cachorrinhos pequenininhos, aquele que late, parece que tá bravo, parece que é uma fera. Às vezes ele talvez esteja só por dentro com muito medo, percebendo que tudo é muito maior que ele. E às vezes ele tá nesse estado de raiva, de fúria. Porque o que está por trás disso? Qual que é a base disso? Muitas vezes a base é o medo. A base é uma insegurança. E isso tem tudo a ver com a nossa ansiedade. Quando eu estou me sentindo inseguro, a minha ansiedade tende a aumentar, o meu medo tende a aumentar, e aí naturalmente a minha irritabilidade tende a aumentar, que é como se eu ficasse à flor da pele, né? Muito à flor da pele. Ou seja, de novo, voltando, quando a gente fala que aquilo que me irrita me controla, aquilo que me irrita me domina, talvez esteja um paralelo muito grande à nossa ansiedade, né? Às vezes, quando a gente não consegue dominar a nossa ansiedade ou controlar a nossa ansiedade, talvez não seja a melhor palavra, mas reequilibrar a nossa ansiedade para um estado que nos ajude a nos organizar, a nos preparar, a nos, quando algo está por vir, quando alguma coisa está por vir, o que eu preciso me organizar, o que eu preciso me preparar, eu preciso estudar, preciso planejar. Então a ansiedade ela é uma ânsia, né? Como já vem no nome, é uma ânsia, é um movimento de algo com relação a algo que está por vir. Então pode ser um preparo para, tanto como eu falei no último episódio, um preparo muito instintivo para eu fugir, para eu lutar, para eu me organizar, para eu me preparar, para eu fazer as coisas que eu preciso fazer.
Agora, quando ela passa de certo ponto, ele começa a me atrapalhar, começa a me adoecer, começa a me irritar, começa a me agoniar. E o grande ponto é que aí, ou seja, então quando isso não está sob controle, isso está me controlando. Quando eu não consigo administrar aquilo que me incomoda está me controlando. A minha ansiedade está me controlando. Às vezes as coisas, as situações, os contextos estão me controlando. Sejam aí os contextos mais macro, sei lá, de opiniões políticas, de opiniões, às vezes, de um futebol, das opiniões que a gente vê na internet, das coisas que a gente não concorda na internet. Às vezes, são questões, às vezes, mais próximas, né, de pessoas mais próximas, que às vezes a gente não conseguiu resolver situações que a gente viveu, e aí a pessoa respirar do meu lado está me incomodando, está me irritando, a pessoa... Qualquer coisa que ela faça, se ela chega perto, ela me irrita. Se ela se afasta, ela me irrita. Então, de novo, eu me irrito com qualquer coisa. Se eu estou me irritando com qualquer coisa, talvez seja um indicativo interessante de perceber o que é que está por trás ali, ou qual é esse elemento interno que talvez esteja me gerando insegurança, medo, uma fragilidade, uma insegurança, às vezes é física, mas muitas vezes ela é emocional. E aí isso pode estar me colocando num estado tal que qualquer coisa esteja me tirando do meu equilíbrio, e aí qualquer coisa serve como um elemento também de dominação, né, de controle de como eu vou conduzir a minha vida, conduzir as minhas escolhas, os meus movimentos. Então, antes de falar aqui um pouco de como é que a gente pode lidar, então, porque senão, como a gente falou, não é que a gente tenha que engolir tudo, não é que a gente tenha que aceitar tudo, não é que a gente não tenha que, muitas vezes, até ter uma opinião crítica, uma reflexão crítica daquilo que a gente concorda, daquilo que a gente discorda, daquilo que a gente quer pra gente mesmo, daquilo que a gente não quer, seja do que a gente quer pro nosso país, sejam questões que ultrapassam o limite da opinião, sejam situações que ultrapassam o limite da livre expressão, às vezes são questões de violência, físicas, emocionais, violências psicológicas, às vezes são crimes que possam estar sendo cometidos, e aí a gente talvez tenha até inclusive um dever de se movimentar, mas o que a gente pode fazer, ou seja, como é que a gente então pode canalizar essa nossa energia agressiva, essa energia que, como eu falei, ela pode ser muito forte, é uma energia que ela pode trazer também muitos benefícios, contanto que a gente esteja sabendo canalizá-la da melhor forma possível. Então é isso que eu quero falar agora, ainda com o tempinho que a gente tem, mas eu quero voltar aqui aos comentários, o pessoal estava falando bastante aqui. O André está comentando, né, que eu me irrito com muita facilidade, tudo me irrita. Então, André, fica aí uma reflexão, né, de perceber quais são esses elementos, quais são esses gatilhos, o que é que de repente pode estar te colocando nesse estado, né, de irritabilidade, e perceber se você deseja assumir esse controle, assumir esse protagonismo de como você vai reagir, ou se você quer deixar na mão do aquilo que está te irritando, controlar as suas reações. E aí, como eu falei, tomando consciência, tomando uma decisão, principalmente agindo em relação a, o que eu posso fazer com isso? E aí, essa ação é o que eu vou falar logo mais, assim que eu ler um pouquinho aqui o que vocês estão comentando. O pessoal aqui também está dizendo, né? Também me sinto perdido. Como eu queria entender de onde vem minha ansiedade, estou perdida. Pessoal comentando sobre isso. Olha, Pri, para descobrir a nossa ansiedade, de onde vem, só de você querer descobrir já é algo muito importante, já é algo muito positivo. Uma coisa que eu falo muito, e eu acho que é muito importante da gente entender, é que enquanto a gente não trata as causas da nossa ansiedade, a gente fica enxugando gelo, a gente fica remediando os sintomas, aliviando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas parece que aquilo sempre volta. Entender as causas
normalmente são processos que a gente não tem consciência, então é difícil às vezes que a gente consiga fazer isso tudo sozinho. Mas há um caminho da gente olhar melhor para a gente mesmo, olhar para a nossa história de vida, olhar para as nossas feridas, olhar para aquilo que nos irrita, para aquilo que nos traz dor, que nos traz mágoa. Às vezes são questões lá de trás da nossa infância, lá de trás da nossa na cultura familiar, nas relações familiares, coisas que a gente... Uma dica é, se aquilo que eu não quero falar, se eu não quero comentar, que eu quero fingir que não aconteceu, se eu quero deixar enterrado como uma pedra em cima, às vezes é aquilo ali que eu preciso resolver. Aquela é a ferida, aquele é o nó que eu não resolvi ainda, e aí fica me atrapalhando em todos os outros momentos da minha vida. Eu já citei aqui um exemplo, uma situação onde uma mulher tinha muito problema no trabalho, e quando a gente foi aprofundar num processo terapêutico, na verdade havia uma questão, um problema muito sério com a mãe, que não era nem mais viva, mas que atrapalhava não só na relação com a mãe, que não era mais viva, mas com toda a relação que havia uma hierarquia. Então quando ela tinha uma gerente, uma chefe, uma pessoa que tinha um nível de hierarquia, parece que ela não via essa pessoa, ela via a mãe dela brigando com ela, a mãe sendo cruel, a mãe sendo complicada com ela. E enquanto ela não conseguiu trabalhar essa relação, trabalhar essa situação, compreender, perdoar, ressignificar essa história com a mãe, que não era pela mãe, mas era por ela não conseguia resolver uma questão da vida dela profissional. Só que, é claro que quando ela está vivendo uma situação profissional, o problema é a chefe que irrita. Aí ela mudava de trabalho e vinha outra. O problema é o dedo podre que ela tinha para escolher trabalho, mas na verdade a dificuldade está na raiz daquilo que está muito longe de ser óbvio, que às vezes são questões que a gente viveu e que não resolveu, feridas emocionais que a gente traz ao longo da nossa vida. Então a gente tem um momento, um espaço onde a gente se sinta à vontade, onde a gente se sinta acolhido, onde a gente possa colocar esses sentimentos e emoções para fora, a gente consegue perceber isso tudo, de repente a gente pode trabalhar e fazer uma gestão dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que a gente está pensando e planejando. O episódio de ontem foi muito para falar sobre isso, né? Enquanto a gente está só na sobrevivência, enquanto eu estou só de uma forma inconsciente ou instintiva, tendo a sensação de que eu estou num mundo hostil, onde todo mundo quer me pegar e eu tenho que fugir, eu tenho que correr, eu tenho que lutar. Às vezes eu fico nesse estado tal de adoecimento que eu não percebo e eu não trabalho o que eu quero para mim, o que é viver para mim, o que me traz prazer, o que me traz bem-estar, como é que eu faço essa gestão então dos meus pensamentos, das imagens, do que eu estou criando, do que eu estou planejando. E às vezes eu não vou tratando essas feridas lá de trás e vou organizando a minha vida. Então, as causas da nossa ansiedade, normalmente elas têm a ver com tudo isso. É um movimento complexo, né, de questões de trás, de questões que eu faço agora, de questões que eu tenho medo do futuro, das situações que às vezes estão acontecendo na minha vida, da sensação de eu ser refém. Enquanto eu estou me achando refém e vítima das circunstâncias, da vida, dos meus sintomas, de alguma coisa que parece que veio e tomou conta de mim, eu não me coloco numa posição de força, de protagonismo, de responsável, de resolver. E aí eu fico às vezes sofrendo muito e muitas vezes paralisado, ou às vezes sem conseguir sair do buraco que eu estou, e às vezes sem perceber estou cavando mais em vez de ir escalando, né? Então pode ser várias questões que precisam ser investigadas, que precisam ser trabalhadas, precisam ser tratadas. E o lado bom é que depois que você investiga, que você percebe, que você trabalha, tudo aquilo que antes estava sendo algo que estava me atrapalhando, que estava me adoecendo, pode ser um material fundamental para o meu crescimento, para o meu fortalecimento. Eu consigo perceber que às vezes essas dores lá de trás, essas crises e essas feridas lá de trás, quando elas são trabalhadas, elas são curadas, elas viram o meu maior potencial, ela vira a minha maior competência, minha maior sensibilidade. Então eu consigo transformar aquilo que estava fedendo, que estava apodrecido dentro de mim, num ótimo adubo para florescer coisas maravilhosas dentro de mim também. Assim como a gente vê na natureza. A gente vê um esterco, a gente vê um lixo orgânico, a gente vê uma coisa que está fedendo, que está, às vezes, fermentando.
E se aquilo for bem tratado, se aquilo for colocado, enfim, né, às vezes tiver um nível de carbono, tiver um nível de reciclagem ali, tiver um nível de uma composteira, enfim, pensando em termos, né, ali mais agroecológicos, digamos assim, quando essas questões são trabalhadas, quando esses elementos eles são trabalhados, eles viram o melhor adubo que tem para a gente colocar na nossa planta, na nossa comida, no nosso alimento, nas árvores, e aquilo ali vai fortalecer para que aqueles vegetais cresçam. E a nossa vida da mesma forma. Às vezes aquilo que está mais fedendo, que às vezes está mais estragado, que às vezes está mais complicando, e enfim, já deu para entender, para não, talvez não trazer de uma forma mais direta as coisas complicadas que acontecem na nossa vida podem servir de adubo, né? As coisas complicadas que acontecem na nossa vida podem servir de grande adubo se a gente souber manipulá-las, se a gente souber lidar com elas. Ou seja, as coisas que também nos irritam, que nos atrapalham, aquilo que está nos controlando, se a gente desenvolver a nossa habilidade de lidar com elas, aquilo pode ser um grande trunfo. Pode ser uma grande carta na manga, uma grande competência que a gente vai desenvolver se a gente ousar investir nosso tempo, nossa energia, muitas vezes nosso dinheiro, em focar naquilo que a gente quer e aí transformar essas coisas complicadas em algo que pode ser de verdade muito produtivo. Então, obrigado pelo comentário aqui que me deixou, né, talvez um espaço para falar tudo isso. Chegando... A Paty falando que também tá com muita raiva, que chega tremeu, né? A Raquel concordando aqui, a Lucimar falando que precisa de uma terapia urgente, né? O pessoal perguntando aqui. Legal, o pessoal perguntando aqui se o André estava bem, que comentou ontem na live. Quero saber também se ele falou, né, que tô 880, então é como se eu estivesse muito nos extremos, né? Muito reativo também. Então, como encontrar esse equilíbrio, né? Quero saber de vocês se tá legal a gente ter essa maratona aqui de carnaval. Porque se vocês curtirem, eu tô pensando em fazer ainda mais. Tô achando legal aqui. Estamos aqui no carnaval. Mas, uns minutos. E aí, então, tô vendo um monte de coraçãozinho, joinha, legal. Se vocês quiserem, então me falem aí. Se quiserem ainda ter mais algum conteúdo no carnaval, vocês me falam. Como eu falei, a gente vai ter um movimento aí de fazer uma coisa para celebrar junto, para comemorar junto os 50 episódios e os 50 mil inscritos, que ainda nem chegou ainda, então eu já estou querendo antecipar, comemorar meio de véspera. Vou falar isso pro pessoal do WhatsApp primeiro, depois eu vou divulgar por aqui. Então, se você já está querendo saber, está interessado, a gente vai... Então, coisas que tem a ver com o número 50. Então... A ideia é fazer uma seleção, 50, enfim, não vou dar mais spoiler não, mas eu acho que vai ser bem legal, eu acho que é uma forma de retribuir e de comemorar com vocês esse movimento aí, que eu honro muito, dos 50 episódios, esse crescimento aqui da rede social também. Agora, para a gente finalizar, eu quero falar o que a gente pode fazer quando algo nos traz raiva, o que a gente pode fazer quando algo nos irrita. E às vezes, antes da gente, o que acontece muito com as pessoas que eu acompanho também, é que às vezes eu vou engolindo, chega uma hora que eu explodo, ou eu falo, ou eu faço coisas que eu até me arrependo, uma situação de bate o carro, eu bato, eu xingo, eu faço coisas que de repente eu falo, meu Deus, de onde que isso veio? E muitas vezes pode ser o fato de eu estar engolindo demais, e aí aquilo se acumula ao ponto de explodir. E como eu disse, a raiva, a nossa energia agressiva, ela pode, se bem canalizada, ser algo muito importante e proativo da nossa vida. Então, talvez o desafio aqui é você avaliar e trazer consciência e trazer uma reflexão de que, primeiro, aquilo que está me irritando, aquilo que eu sinto que está me irritando, ou aquilo que eu estou me irritando com aquilo, é algo que eu posso simplesmente desviar meu foco? É algo que simplesmente não está tão importante assim? É algo que eu estou, às vezes, dando crédito demais e eu posso simplesmente desviar meu olhar?
Às vezes é uma coisa na internet que eu vou lá para ver um vídeo, para depois reclamar daquele vídeo que eu vi. Eu posso simplesmente mudar de canal? Eu posso simplesmente desviar minha atenção e ignorar e de repente aquilo já seria o suficiente para não precisar lidar mais com aquilo? Porque às vezes, sem eu perceber, eu tô tão irritado, eu tô no modo de irritação, que às vezes eu fico caçando coisas para me irritar. Então, se isso está acontecendo, é importante eu perceber, se eu tô caçando coisas para me irritar, eu preciso perceber que às vezes isso não tá me fazendo bem. Então, o primeiro ponto é o seguinte: se é uma coisa que é boba, que é simples, que é um canal, que é uma coisa que eu vi, eu não preciso responder a tudo, eu não preciso dar atenção a tudo. Do mesmo jeito que eu não sou obrigado a comer nada que eu não queira comer, ninguém tá enfiando nada na minha boca, eu não sou obrigado a ouvir, a ver coisas que estão no meu alcance, do meu dedo mudar. Então, se é uma coisa que está te irritando, que você pode mudar com um dedo, com um canal, talvez a estratégia seja mudar, seja desviar o foco. E deixa pra lá, né? Provavelmente até compreender que às vezes uma coisa que pra mim me irrita, pra outras pessoas pode estar sendo algo muito legal. E às vezes desenvolver o respeito à diversidade de uma coisa que pode ser bom pra um, não pode ser bom pro outro, também é algo muito importante. Às vezes a gente está num mundo de que tudo me irrita, então eu quero mudar o mundo porque o mundo está me irritando. Como se eu tivesse o direito de dizer como é que o mundo tem que ser baseado simplesmente no que eu estou sentindo. E será que meu vizinho sente o mesmo? E será que outra pessoa sente o mesmo? E será que de repente o outro também não tem direito de gostar de alguma coisa que talvez eu não goste? E aí a gente pode, enfim, cada um na sua. A gente pode concordar em discordar e mesmo assim ficar bem. A gente pode perceber que a gente pode ter opiniões diferentes, gostos diferentes, interesses diferentes e ao mesmo tempo tá tudo bem. E respeitar cada um na sua, ali cada um no seu quadrado, como é que o pessoal fala. Talvez isso já seja uma parcela gigante daquilo que a gente sente que está nos irritando. Uma outra estratégia, e aí isso ajuda muito no trânsito, as campanhas de trânsito trazem muito isso. Depois eu fui estudar, inclusive alguns estudos, algumas pesquisas sobre isso, que às vezes o nosso mecanismo de raiva, ele tem alguns segundos onde a hora que aquilo vem, a nossa ação ela pode ser destrutiva, até que a gente consiga assimilar e a química interna do nosso cérebro consiga administrar aquele impulso daquela raiva e trazer um nível de reequilíbrio. Então, por isso que o contar até 10 pode ser algo muito interessante. Porque às vezes nos 3 segundos eu teria uma reação que se eu conto até 10 eu já não tenho mais. São aqueles segundos fundamentais que eu posso me reequilibrar. Só que se eu não dou esses 10 segundos, às vezes eu posso atrapalhar muito, tomar atitudes que eu vou me arrepender às vezes pro resto da vida. Então uma estratégia é, se eu estou muito irritado, se eu estou com raiva, eu respirar, contar até 10, digerir um pouco aquilo ali antes de tomar a atitude, pode ser algo muito importante. Porque às vezes eu posso até estar certo, mas quantas vezes a gente perde a razão por tomar uma atitude impensada, no calor do momento, antes dos 10 segundos, que se a gente tivesse 10 segundos depois a gente não tomaria. A gente não falaria daquele jeito, a gente não reagiria daquele jeito, e às vezes a gente perde completamente a nossa razão. Às vezes, quando a gente se sente certo, quando a gente acha que está certo, ou quando a gente tem 100% de certeza que a gente está certo, é uma hora que a gente tem que ter mais cuidado. Porque às vezes naquela hora que às vezes a gente toma atitudes que acabam fazendo com que a gente, se estava certo, já deixa de estar. E às vezes a gente nem estava 100% certo. Às vezes era uma forma de enxergar. Às vezes o outro está 50% certo e eu estou 50% certo. Ou às vezes pelo ângulo do outro ele também está certo e eu também não deixo de estar errado, mas na hora que eu acho que eu estou certo, às vezes eu tomo atitudes e reações que às vezes também atrapalham muito. E um outro ponto, e uma outra estratégia importante é a minha capacidade de estabelecer limites. É a minha capacidade de dizer não. Muita gente que conversa comigo fala que às vezes eu não consigo dizer não, então eu engulo tudo, eu aceito tudo, e aí eu vou explodindo por dentro, eu vou ficando irritado, porque eu já não consigo dizer não, então se alguém me pede alguma coisa, eu vou ter que fazer, eu me sinto na obrigação de fazer porque eu não sei dizer não. Eu não sei dar limites, eu não sei falar, olha, agora, infelizmente, eu estou muito ocupado, agora o meu foco é outro, olha, poxa, infelizmente, dessa vez não vai dar, isso aqui eu não achei legal, não gostei.
Teve uma escola, quando eu estava no UNB, aqui na Universidade de Brasília ainda, eu fui acompanhar, fazer pesquisa numa escola aqui de Brasília, e tinha uma máxima que era ótima, que era ensinar as crianças a dizer, eu não gostei. Tinham duas máximas que eu achei maravilhoso que eu trago para minha vida. Uma delas é, cada um faz o seu jeito. Você tem o seu jeito de fazer as coisas, está tudo bem. Não precisa fazer igual ao outro. E a outra é aprender a falar, não gostei. Olha, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu não achei legal, isso aqui pra mim não vai dar. Tudo bem se você gosta disso, mas eu não gosto. Olha, isso aqui tá entrando aqui no meu espaço, isso aqui desse jeito não vai dar certo. Infelizmente eu não vou poder fazer isso, hoje não vai dar. Agora eu tô muito ocupado, agora eu tenho as coisas pra fazer, agora eu tenho que focar em coisas que são importantes aqui pra mim. Tô dizendo pra gente ser egoísta e dizer que, enfim, né, dane-se o mundo, agora eu só vou pensar em mim, mas agora eu preciso também pensar em mim. Então, às vezes, a nossa irritabilidade, que acontece com muita gente que vem conversar comigo, que às vezes, assim, eu fico com mais raiva de mim até do que do outro, porque na hora que a pessoa vê eu não consegui falar, e aí eu fico com raiva de não ter conseguido falar e explodindo por dentro, e aí alguém fala oi e eu já descarrego dessa pessoa também. Então, talvez uma das formas da gente conseguir diminuir essa nossa irritabilidade de estar muito à flor da pele pode ser a nossa habilidade de estabelecer limites, de dizer não de ser contra o outro, mas de ser a nosso favor também, de ser justo com a gente mesmo. Às vezes a gente não está sendo justo com a gente mesmo quando a gente acaba aceitando tudo de todo mundo e implodindo por dentro. E claro, por último, uma dica importante, como vocês mesmos já comentaram aqui, né, é da gente ter um espaço para cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Às vezes a gente está com aquele balde cheio e aí cai uma gotinha para que ele está transbordando. Então a gente conseguir esvaziar esse balde, ter um espaço para esvaziar esse balde, para estar cuidando melhor da gente mesmo, para estar no nível de bem-estar, de equilíbrio, para que às vezes a mesma coisa que me tira do sério hoje, eu nem ligue, eu esteja na minha vibe aqui, não é isso que vai me estragar, não é isso que vai tirar da minha paz, não é isso que vai fazer com que eu saia do meu equilíbrio, da gestão do meu tempo, das minhas decisões, do que é importante para mim, do meu caminhar. E aí, às vezes, eu tenho uma ajuda, um apoio profissional para isso. Pode ser também um investimento muito positivo no sentido de ter mais qualidade de vida, de ter mais bem-estar, de realizar mais, de canalizar melhor essa energia que ela pode estar sendo consumida, pode estar me adoecendo fisicamente e emocionalmente, mas ela pode ser também muito canalizada para algo muito construtivo, muito positivo. Então, também eu acho que é uma estratégia muito importante. E é claro que se alguma coisa está te irritando ao ponto de ser alguém cometendo algum crime, alguém extrapolando um limite de algo que é óbvio, aí a gente pode recorrer, sim, claro, à polícia, à justiça. Se eu estou vivenciando uma relação onde eu, de alguma forma, me sinto violentado, violentada, verbalmente, psicologicamente, eu posso, sim, tomar atitude de buscar o poder cabível ali, seja uma delegacia da mulher, seja uma delegacia de alguma forma, seja acionar algum advogado ou advogada, seja buscar que seja, de repente, a defensoria pública, às vezes recorrer a um PROCON, às vezes fazer alguma coisa e acionar alguma instituição de canalizar a minha energia para algo que de verdade vai trazer algum resultado, às vezes para mim, para dar um exemplo de que desse jeito não é legal, não dá para fazer as coisas assim, então às vezes eu preciso, aí vou ter trabalho sim, mas pelo menos é um trabalho que está me canalizando essa energia agressiva para algo que pode ser produtivo para mim, para as outras pessoas, para de repente não aceitar uma situação que esteja agredindo, ofendendo, machucando alguém, e aí eu posso sim, de uma forma consciente, responsável, tomar as medidas cabíveis. E também isso é muito importante também. Agora não é reagindo de qualquer forma que a gente consegue canalizar isso. Então também uns 10 minutos, uma reflexão, um apoio, perceber, botar bem na balança o que é cada coisa, qual que é cada elemento, qual que é cada contexto, e no final das contas, assumir as rédeas de, às vezes, é melhor a gente estar bem do que a gente estar certo, a gente entra em discussões, às vezes, que talvez não vão levar muita gente para lugar nenhum, a não ser tirar a nossa paz. Gente, estamos no limite do nosso tempo, estou feliz de estar curtindo o carnaval com vocês aqui,
É uma alegria também estar contribuindo. Quero agradecer os comentários. Fico sempre feliz da gente estar ao vivo aqui conversando com as pessoas de cada um, de cada canto. Um lugar tá sol, outro tá chuva. Tô vendo que ali já tá fechado, o sol que tava ali já não tá mais. Vou curtir aqui com a minha família também. Desejo tudo de melhor para vocês. Pelo que o pessoal comentou, tá sendo legal aqui a nossa maratona no nosso bloquinho do Fala Ansiedade. Quero ver se eu consigo me organizar então pra gente ainda ter outro episódio no carnaval. Fica de olho aqui no Instagram, Pedro Costa _ Fala Ansiedade. Se você já está no Instagram, me manda uma mensagem, eu quero. Se você quer receber as mensagens lá do WhatsApp e tá por dentro dessa comemoração que a gente vai fazer e de um movimento que a gente vai fazer, o que eu posso adiantar é que o que eu não fiz na Black Friday, eu quero fazer esse dos 50 com coisas que eu acredito que podem ajudar demais e de uma forma que pode ser possível para você que está querendo uma ajuda, que está querendo sair de uma situação que está complicada, que está querendo sair de um adoecimento emocional e que percebe que está difícil de fazer isso sozinho. Tamo junto, vem falar comigo e quem sabe nesse momento aí dos 50 não se torna possível algo que às vezes antes não seria para você. Tudo de bom para vocês, ótimo continuação de feriado, ótima continuação de carnaval para quem é de carnaval, se não só um feriado. Tira esse tempo para cuidar de você, para ficar bem com quem você ama. E cuidado para não ser controlado com aquilo que estava te irritando e que agora você percebeu que é você que está se irritando com aquilo. E não dê esse gostinho, não. Traga para você a responsabilidade de estar bem, de estar feliz e de conseguir superar as adversidades que vão aparecer e que aparecem todo momento para todo mundo. Então é isso. Brigadão, gente, obrigado mesmo, Júlio, Simar, Fabiana, Aninha, legal, gente, Sabrina, Raquel, que bom, fico feliz que vocês estão curtindo, eu também estou curtindo bastante, até a próxima e tchau, tchau.